Para você que está chegando agora, e ontem nós começamos sobre os três altares, né? Sobre o capítulo 3 ontem, sobre os quatro pilares do casamento. Falamos dos altares, falamos sobre relacionamento. Se você perdeu a live de ontem, eu recomendo que você assista lá no YouTube, para você não ficar perdido nessa, né? Nós falamos ontem sobre muita coisa, inclusive a gente veio falar sobre a intimidade, a gente falou até a cumplicidade, a gente falou sobre a cumplicidade. E não deu para terminar, né? Porque a gente não teve, digamos assim, tempo suficiente para falar sobre tudo. Para você que está chegando agora, nós estamos aqui nessa série, os 4 códigos brutais para um casamento. E a gente falou sobre 4 padrões de comportamento que todo homem tem, a maioria deles, 99% dos homens têm, 4 padrões de comportamento que toda mulher, a grande maioria das mulheres tem, e quando esses 4 pilares se encontram, formam a sua carne. É o segredo para o casamento durar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e na riqueza e na pobreza. E aí, com base nisso, nós entramos, né, lá nos princípios, nos 4 pilares do casamento. E então, quando um homem é completo, uma mulher é completa e se baseia nos 4 pilares do casamento, aí sim, literalmente, tudo muda. E nós falamos sobre, a gente falou ontem, a gente falou sobre o altar da família, nós falamos sobre o altar da igreja, o altar do casamento, o altar da família, o altar do casal, e na realidade ficou faltando algumas coisas, e a gente vai ver hoje isso, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dar continuidade, o pilar 1 e 2, nós vamos falar no pilar 3, né? A gente vai falar que é a intimidade, o toque da alma. Então você preste bem atenção. A intimidade, muita gente às vezes quando fala sobre intimidade já pensa logo em cama, sexo. Intimidade de um casal não depende de maneira nenhuma, não é só a parte sexual. Intimidade, ela é a soma de tudo que se acontece do relacionamento, é ficar vulnerável, é se abrir, é o carinho de um toque, é a atenção numa conversa sincera. Um casal quando ele é íntimo, quando ele tem intimidade, ele não tem segredos, ele não tem, digamos assim, ele não tem vergonha um do outro. Então é impossível você ter vergonha do outro se você tem intimidade. E da mesma forma que eu falei que você precisa de um altar de Deus na tua casa, se você não viu, veja a live de ontem, a aula de ontem, nós falamos sobre o altar da família, que é a mesa, que é toque, presença, conversa. Hoje a gente vai falar de um altar que você precisa ter na tua casa, que é o altar do casal. A tua casa sem esses 3 altares, dificilmente o teu casamento prospera. Ainda mais nos dias de hoje. E o primeiro altar muito importante, que é o altar de Deus, nós já falamos ontem, antes que você venha dizer, e Deus? E Deus? Deus não é em primeiro lugar? Claro que é. Nós falamos ontem sobre o altar de Deus na tua casa. Nós falamos ontem que não adianta ser crente, não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado, tá assim de casamento fracassando, com mulher que ora, com jejum, que lê a Bíblia. Casamento de pastores estão fracassando, de terapeutas estão fracassando, de psicólogos estão fracassando. Mas por quê, pastor? Porque não conhece os princípios de um casamento nos dias de hoje, que foram escritos há mais de 4.000 anos. Essa é a verdade. O problema é que a Bíblia não mostra que somente Cristo, somente Jesus vai resolver o problema do teu casamento. O casamento não é feito só de espírito, não é feito só do lado espiritual. Ele é feito de corpo, alma e espírito. São 3 coisas que formam um casamento. E a Bíblia alerta isso há muito tempo. É que você é que finge não ver. E o altar da cama é um altar, é um lugar que a cama ela é um lugar sagrado. Eu digo o seguinte,
Cama não é para você fazer DR. Cama não é para você discutir relação. A cama, eu resumo que a tua cama, ela só serve para duas coisas: descanso e prazer. Só para isso. E eu vou te falar uma coisa, o leito sem mácula, que está lá em Hebreus, no capítulo 13, no verso 4, ele diz exatamente isso. Cama não é lugar de conversa, a não ser que essa conversa seja de intimidade, seja de sexualidade, seja uma conversa erótica. Cama não é lugar para falar sobre filhos, cama não é lugar para falar sobre empregos, sobre problemas do dia a dia. Porque quando isso acontece, a intimidade é quebrada, a intimidade ela é. Por que eu estou te ensinando isso? Porque tem gente separando demais. Eu queria que você... Nós temos quase 300 pessoas só aqui no TikTok. Eu queria que você digitasse aí, você está satisfeito com o teu casamento, sim ou não? Você está feliz com o teu relacionamento? Você, a vida inteira, o teu casamento, você só teve um casamento até hoje? Você só teve um namorado até hoje? Você só teve uma pessoa até hoje? Eu tenho certeza que a resposta vai ser não, raramente. A não ser que você seja um jovem, seja uma criança. Mas se você não está satisfeito, você precisa entender que a Bíblia ensina como você ter um casamento, o melhor casamento do mundo. Gente, casamento foi Deus que criou. E Deus não criaria algo. Mas casar é muito complicado. Casar é não sei o quê. Nos dias de hoje. Que nos dias de hoje? A vida inteira, desde os anos 70 que começou a ter divórcio. Antigamente vivia muito tempo porque era obrigado. As pessoas não tinham opção de separar, principalmente mulheres. Só que eu falei na live de ontem, ela está lá no YouTube, eu falei sobre mulher rixosa. Eu falei sobre homem frouxo. Você está entendendo? Eu já falei nas minhas lives sobre mulher submissa, já falei sobre homem provedor. E está tudo na Bíblia, só que você não presta atenção. Sabe por quê? Porque você só lê a Bíblia. Aliás, a maioria de vocês nem lê a Bíblia, deixa só busca a palavra quando o pastor fala na igreja. Você não tem o hábito de leitura. Se você assistiu a live de ontem, você vai entender. E você não entende o que é intimidade. Se você tiver, não precisa nem de muita coisa, se você tiver 3 altares na tua casa, já muda. Altar para Deus, altar da família e altar da cama. Só que tem gente que se recusa a entender isso, que se recusa a colocar isso em prática. E o altar da cama, ele é muito importante. A palavra diz que o leito conjugal tem que ser sem mácula. O que é mácula? Mancha. E o que mancha o leito? É só traição? A raiva, uma conversa desalinhada. Porque você tem que entender, eu estou resumindo para você, a tua cama só tem 2 motivos para ela existir. Você tem que entender que a tua cama só serve para 2 coisas. Ou para descanso, relaxamento, para você relaxar, para deitar, para dormir, para descansar, ou para ter prazer em cima dela. Cama não é lugar de choro. Cama não é lugar de DR, de discutir DR. Cama não é lugar para falar dos problemas da família. Cama não é lugar... mas pastor, a gente só tem intimidade na cama. Arruma outro lugar para ter intimidade. Arruma outro lugar para você tratar de assunto. Cama não mancha o teu leito conjugal. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu tenho estudado ultimamente sobre isso. A cama é um altar do casal. A cama é um altar do casal. Da mesma forma que na sua casa vai ter o altar de Deus, que é um lugar para você orar, jejuar, fazer o seu devocional, aonde você vai mostrar, você não vai falar que é crente, é onde os teus filhos vê que você é crente. É onde os teus filhos vê que você é crente, é onde o teu marido vê Cristo em você. É onde você vai ver Cristo no teu marido. Ei, você não vai ver Cristo no teu marido ele indo para a igreja. Você não vai conseguir ter Cristo no teu casamento, indo para a igreja, congregando, só orando, só jejuando. Sabe quando que você vai ver? Você não vai ver Cristo no teu casamento apenas indo no culto. Você vai ver Cristo no teu casamento quando você trouxer o culto para dentro da tua casa. Você consegue entender isso? Esse é o altar de Deus na tua casa. Ei, você não vai entender, você não vai dar certo com teus filhos, você não vai dar certo com o teu marido se você não tiver tempo de mesa. E tempo de mesa não é só sentado na mesa. Eu falei na live de ontem, assista, está lá no YouTube. Eu expliquei detalhadamente.
E da mesma forma que o altar de Deus é importante, o altar da família é importante, o altar do casal é a cama. Quando a intimidade é o reflexo de uma cumplicidade, cara, o sexo é só detalhe, é só a celebração disso. Você vai entender que mesmo que você não dorme, mesmo que na noite que você não faz sexo, você dorme de conchinha, você tem toque, você tem sentimento, você vai gostar de dormir junto, porque a tua cama é um leito sem mácula. E um leito sem mácula não é um leito onde tem muita conversa fiada, onde tem assuntos desalinhados, onde tem, digamos assim, onde você tem o que não é para ter no teu casamento. Você consegue entender? Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Você precisa entender que a sua cumplicidade, ela começa no teu leito conjugal. Ela não mantém ali, mas ela começa ali. Ela é a cola. É aí que o eu passa a ser eliminado e vem o nós, que eu falei ontem. É quando a cama é um lugar gostoso de ficar com o outro. Ao contrário do que o mundo prega, a intimidade não começa nela. A intimidade não começa na cama, porque o povo pensa a cama como um lugar só de sexo. Não. É um lugar de intimidade, é um lugar de você falar coisas boas para tua esposa ou para o teu marido. Ei, só que a intimidade, ela não começa nesse altar. A intimidade, ela é fortalecida no altar de Deus. A intimidade, ela é fortalecida no altar da família. Fazer nhanhá, vou falar assim para não cair a live, quando você vai nhanhar, quando você quer nhanhar, vou falar para os homens aqui. Homens, para a mulher, tudo começa no bom dia. A intimidade, ela se manifesta na conversa, no toque e na presença. Se você não tem toque durante o dia, se você não tem conversa durante o dia, se você não manda uma mensagem para tua esposa, se você não fala sobre algo assim, à noite você quer, não vai ter. Sabe por quê? Porque você está compartilhando algo que não é bem assim. Tem casal que não se beija, é bicotinha. Porque a gente vai acostumando, né? A gente acaba virando, sem perceber, a gente acaba virando dois irmãos. Homem e mulher dentro de casa, às vezes não tem briga, às vezes não tem traição. Mas aí quando você menos percebe, você está dormindo com o irmão, você está dormindo com o amigo. Por que eu estou dizendo que você está dormindo com o amigo? Porque tem tudo, menos intimidade. Ah, mas a gente não briga, pastor. A gente não briga, mas o desejo morreu, a paixão morreu, o tesão morreu, tudo morreu. Mas não briga. Ainda não traiu. Não, meu marido não traiu. Mas por que isso acontece? Porque você acha que a cama é o lugar de resolver. A cama não é lugar para você se preparar para ter prazer. A cama é um lugar para você ter prazer. Ou para você descansar. Ela não é só um lugar para sexo. Sexo é o ápice. É a celebração. Digamos que ele é o prêmio de uma intimidade que você teve durante o dia, durante a semana, durante a vida toda. Gente, é dormir de conchinha, é dormir nu. É sério. Cara, leia, você quer intimidade? Leia. Tem um livro aqui na Bíblia, o livro inteiro fala sobre intimidade sexual. Inteiro. Tem um livro aqui que ensina como você ter toque, como você ter conversa, como você ter presença. O livro inteirinho é só sobre homem e mulher, sobre o relacionamento do marido com a esposa, da esposa para o marido. Só que não te ensinaram que esse livro é para isso. Às vezes falam para você que esse livro, quando fala de esposa, é igreja. Talvez falaram para você que quando fala de esposo, é Cristo. Não é não. É esposa mesmo, é mulher mesmo. É a mulher, é a esposa, é o marido, é o esposo. E lá ensina a ter intimidade, a ter toque antes de sexo. Você entendeu? Lá você vai dormir, é dormir nu. Só os dois, de conchinha. É não ir para a cama separado à noite.
Às vezes eu fico no sofá até mais tarde, porque a Lila tem o costume de dormir muito tarde. Eu fico até mais tarde no sofá, estou morrendo de vontade de ir para a cama. Não vou. Eu não vou para a cama sem a Lila. Não tem essa de eu vou, depois você vai. Isso não é intimidade. Acordar, vocês podem até acordar um primeiro do que o outro, mas quando for deitar, tem que ir os dois. Essa história de eu já cheguei no quarto, ela já estava dormindo. Eu já cheguei no quarto, ele já estava dormindo. Vocês não têm intimidade, isso não vai acabar bem. É óbvio que uma vez ou outra, isso não vai mudar. Mas isso com frequência esfria a relação. É jamais dormir no sofá. Para com essa piadinha de que hoje a esposa tá brava, vou dormir no sofá. Ei, se eu for dormir no eu tenho uma opinião comigo. Quando você dorme no sofá, quando você dorme na tua cama, fora da tua cama, por alguma briga, uma confusão, você está dizendo assim para o mundo espiritual: demônio, Satanás, bota outro para dormir na cama no meu lugar. Forte, né? Mas é isso que você está dizendo. Quando você dorme fora por uma questão, por uma desavença, pastor, mas vai me dizer que você nunca brigou com a pastora? Meu amigo, já teve vez que eu tive vontade de matar ela. Eu me perguntava assim, o que eu estou fazendo nesse casamento? E tenho certeza que ela foi a mesma coisa. Eu estou falando por mim. Ela vai falar por ela também. Tenho certeza que ela vai falar por ela. Só que mesmo querendo matar ela, eu deitava na cama do mesmo jeito. E às vezes ainda falava assim, vira de conchinha aí, que eu tô com ódio de você, deixa eu deitar aí. E abraçava. Aí abraçava, aí parece que passa alguma coisa no corpo, e eu te falo o que passa. Chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo vem, a briga acaba ali. A raiva acaba ali. A paz volta ali. Agora, se eu for, eu tô com raiva, eu tô com ódio, ela me machucou, ela me ofendeu, ela falou coisa que eu não gostaria, ela fez coisa que eu não gostaria. Quer saber? Vai, começa a discussão, começa xingamento, eu vou dormir no sofá. Sabe quem vai dormir comigo no sofá? Satanás, demônios. Sabe quem vai dormir com ela na cama? Demônios. Quando você sai da tua cama, o demônio entra. E às vezes é o demônio da prostituição, do adultério, da pornografia, da traição, da raiva, do ódio. Você consegue entender? Você consegue entender isso? Jamais durma fora. Se você dorme fora, você não vai ter intimidade. E sem o pilar da intimidade, não existe casamento. Quando o casal entende isso, o ato físico se torna uma experiência de alma. A ciência diz que quando vocês estão juntos de concina, libera, acho que é ocitocina. Né, Evandro? É ocitocina. O hormônio da ocitocina. Por isso que fica tudo bem. Deixa eu te falar. A cama é lugar para você falar sobre desejo, sobre fantasia. Pastor, mas eu não tenho fantasia. Então você já morreu, só esqueceu de cair. Se você não tem fantasia e não tem desejo, cara, vá se tratar. Vai, sei lá, de repente você está com problema hormonal, de repente você está com problema, sei lá o que você tem. Você tem alguma coisa errada em você. Se você não tem desejo nem fantasia para falar um pro outro, vocês não são casados, vocês são irmãos, pô. Tem gente que o casamento dele dá tão certo que ele não precisava nem ter casado, era só levar o irmão para morar com ele dentro de casa. Porque quando o casamento que não tem intimidade, entenda uma coisa, não é só sexo, a intimidade termina no sexo. Por isso que a gente não pode ter intimidade, eu estou dizendo intimidade entre homem e mulher, entre sexo oposto. Por isso que você não deve ter intimidade com pessoas que você não conhece, porque intimidade, o objetivo dessa intimidade é terminar na cama, não é começar na cama, é terminar na cama. O altar é um leito sem mácula, a Bíblia é clara em dizer que o leito conjugal tem que ser sem mácula, está lá em Hebreus 13:14. Você não pode contaminar o seu leito, não é levar outra pessoa para dormir lá. Ai, pastor, eu não contamino meu leito porque eu não levo ninguém para dormir nele. Mas você xinga, vocês brigam na cama, vocês dormem brigados na cama, você está contaminando o teu leito. Ponto. Aí você não entende. Você dormiu com Satanás na cama e ele foi dormir com os diabos, com a legião de demônio no sofá. E aí você vem dizer que você não contaminou o teu leito? A cama, meu filho, é um altar.
É o altar do teu casamento. É um lugar sagrado, um santuário para intimidade e para descanso. Vocês tinham ouvido isso antes? Alguém já tinha te falado antes dessa forma, com a transparência, assim, com todas as letras? A cama não é um divã para desabafo, e nem ringue para briga, e nem mesmo um escritório para resolver problema de dívida, problema de trabalho. Gente, você quer resolver desabafo? Faz um divã na mesa. O altar da família você pode desabafar. Lá no altar da família, que é a mesa, que é tempo de conversa. Você pode ter um tempo de conversa para você resolver os BO. Você falar da dor, da frustração, das discussões, elas vão ter que ser resolvidas à luz do dia. À mesa, no altar da família, não no altar da cama, no altar do casamento, no altar do casal. Altar de Deus, anota aí. Altar de Deus, altar da família e altar do casal. São 3 altares dentro da igreja. E eu não estou falando de altar com santo e vela, não é isso. É um nome para dizer que é um lugar santo, que é um lugar para resolver especificamente aquele problema. Você consegue entender? É um lugar para resolver aquele negócio. Eu quero falar com Deus, vou no altar de Deus. Eu quero resolver um problema da família, vou no altar da família. Eu quero resolver um problema do casal, altar do casal. Quando a noite chega, a cama tem que ser um lugar de paz, de prazer, de conexão, um refúgio lá de fora, não um reflexo das batalhas. E o que causa isso? Falta de intimidade. É ela que te rouba a alegria do casamento. Por isso que você fala, por isso que a maioria dos pastores diz que um casamento não é para ser feliz. E não é mesmo desse jeito. Você não sabe colocar as coisas no lugar certo. Ninguém te ensinou. Aí você olha para o casamento do teu pai, uma desgraça. Fala, Deus me livre, não quero ter um casamento igual a minha mãe e meu pai. Aí você olha pro casamento do vizinho e piorou. Aí o cara tá lá pregando na igreja, ensinando. Você vai, no fundo, conversar com a esposa dele. Às vezes ela nem goza. Cansei de ver isso. Eu trato aqui psicanalista que vem me procurar no privado. Terapeuta vem me procurar no privado. Pastor vem me procurar no privado. E pode vir que eu vou te ensinar. Mas por que, pastor, que você está diferente? Porque eu não uso apenas a ciência. Mas eu também não uso apenas a teologia. Ei, aqui dentro tem coisas sobre filosofia. Aqui dentro tem coisas sobre sociologia. Aqui dentro te faz entender sobre neurociência, programação de mente. Está lá em Romanos. Aqui te fala sobre psicologia. Jesus era um tremendo psicólogo. Tratava de coisas com palavras. Aqui a ciência do mundo está dentro da palavra. O problema é que o religioso abre a Bíblia e fala assim, é só para me levar para o céu. Filhão, você não é desse mundo, mas você vive nele. É aqui que você está sujeito a perder teu casamento, perder tua esposa, perder teus filhos, perder teu emprego, perder teu dinheiro e perder a graça. É aqui. Depois que você estiver lá, você não precisa se preocupar mais com dinheiro, com intimidade, com casamento, com filho, com mulher, com marido, com nada. Mas é depois que chegar lá. E quando é que você vai chegar lá? Pode ser amanhã, pode ser daqui, sei lá quanto tempo. Todo mundo fala que está perto, mas esse está perto eu escuto desde quando eu era menino. Consegue entender? E tudo isso, a culpa do que é? Falta de intimidade, falta de direcionamento. É o que leva casais a viverem na solidão, estando junto. Eu tenho certeza que às vezes, eu falei sobre isso ontem, eu recomendo. Você entendeu o que eu estou falando hoje, você tem que ver a live de ontem, senão você vai ficar perdido. Eu tenho certeza que aqui nessa live tem gente me ouvindo que vive, é órfão de pai vivo, ou órfã de pai vivo, é viúvo de esposa viva, é viúva de marido vivo. É ou não é? Fala a verdade. Abre aí teu coração, digita aí, sou. Eu sou. O que é uma viúva de marido vivo? Que não tem intimidade. Não tem cumplicidade, não tem toque, não tem presença, não tem conversa. Mas ele é um bom homem, ele é trabalhador,
ele é honesto, ele paga as contas, ele é provedor. Mas ele não... Entende? A ausência do toque, de conversa, de presença, faz com que vocês dois se tornem dois estranhos dividindo a mesma casa. E isso não tem nada a ver com Deus, querida. Isso, Deus, você pode morrer orando, você pode fazer calo no joelho. Eu conheço gente, irmã de 5 de oração, que tem calo no joelho. Eu conheço gente que tem calo, literalmente, eu não estou brincando. É calo mesmo no joelho de tanto orar. Casamento destruído, vida destruída, filho fora da igreja, vida toda arrebentada. Sabe por quê? Porque não precisa nem da Bíblia explicar isso. O mundo explica. Nos anos 90 lançaram uma música, Fernando Mendes, e ela dizia bem assim, ó, não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Lembra dessa música? Se você tem mais de 30 anos, você vai lembrar dessa música. Pois é, não precisou nem da Bíblia para explicar. Nem precisou. Uma música já diz que se a sua vida está errada, é porque você... Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim, ó, lá em Gálatas, de Deus não se zomba. Tudo que semear vai plantar. Então, se o seu casamento está uma merda, se a sua vida financeira está arrebentada, se você está com problema aí, você está colhendo o que você plantou, porque Deus é justo. Ou você acha que ele não é justo? Ou você acha que ele não é justo? Você está colhendo. O marido que você tem aí, que te trai, que te engana, você está colhendo o que você plantou. A mulher que não te valoriza, que não te respeita, que não te admira, você está colhendo o que você plantou. Você está entendendo? Você está colhendo o que você plantou e nem precisa ser religioso. Isso acontece com gente na igreja, fora da igreja, dentro da igreja. Isso está geral, é o mundo. Por isso que a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, querido. Minha filha, por isso que está dizendo. Você consegue entender? Ah, mas aí quando aparece alguém falando... porque eu já fui chamado de herege, porque eu falo dessa forma. Porque eu falo que a Bíblia não é só espiritual. A Bíblia é para alimentar o corpo, a alma e o espírito. Ou então eu vou ter que jogar fora a 1 Tessalonicenses, onde o Paulo fala, sejamos irrepreensíveis de corpo, alma e espírito, até a volta de Jesus. Ele deixa claro, é só até a volta de Jesus. Depois que Jesus vier, não precisa mais nada disso. Deixa com ele. É tipo assim, eu tô no campo jogando até o Neymar entrar. A hora que o Neymar entrar, eu toco a bola para ele, ele vai fazer gol. Até Jesus voltar comigo. É eu aqui que vou ter que me virar, é eu que vou ter que buscar. Ah, pastor, e vai ter ruim. Cara, João 3, filhinhos, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, vós também vencerá. Ó, filhinhos, eu estou indo preparar a morada, mas deixarei entre vós o Espírito Santo Consolador. Não é o Espírito Santo resolvedor de problema, resolvedor de BO, arrumando. Não é o Espírito Santo. Jesus, quando foi, não prometeu deixar aqui alguém para arrumar casamento para você, preparar casamento, resolver tuas brigas, resolver os teus perrengues, arrumar dinheiro para você, arrumar emprego para você. Não tem isso aqui na Bíblia, não. Mostra para mim na Bíblia onde é que tem isso. Não tem. Mas ele disse que ia deixar o Espírito Consolador. O que é o Consolador? É que quando você fizer merda, ele vai te consolar, ele vai falar, tá bom, meu filho, vê se você aprende da próxima vez. Tá bom, eu te perdoo. Tá bom, eu vou te desculpar agora, eu vou estar junto com você, eu vou te dar força para você passar esse momento de aflição. Mas eu vou te contar um segredo para você, meu filho. Muda, busca conhecimento. Aí ele falou assim, meu povo padece por falta de conhecimento. Então, se você tem um casamento desgraçado, a culpa não é de ninguém, não, é tua. Você está colhendo o que plantou. Deus é justo, ele está dando o que você merece. Desculpa, mas é. Se eu estou com problema financeiro, a culpa é minha. Eu estou colhendo o que eu plantei. Pastor, e o que eu faço? Eu não quero mais essa vida. Começa a plantar diferente, que você vai colher diferente daqui uns dias. O problema é que você está tão ferrado hoje que você quer um conselho para o teu casamento para resolver o teu problema hoje. Ninguém vai. Não tem curso que vai resolver o problema do teu casamento. Não tem técnica que vai resolver. Não tem oração que vai resolver da noite para o dia. Desculpa, mas não vai. O que eu mais escuto aqui é mulheres falando, orei 10 anos para o meu marido, orei 20 anos para o meu marido. Aí uma ou outra fala e ele melhorou. 10 anos sofrendo. Tu é uma trouxa. Desculpa falar. 10 anos. Orando por um... Aí quando ele não tinha, fez tudo. Saiu pegando todo mundo, torou todo mundo. Quando acabou, ficou velho, ele parou. E você fala que é o poder da oração?
Cara, você está até desmerecendo Deus desse jeito. Desculpa. Aí o casamento não tem toque, não tem presença, não tem conversa. E você acha que é Deus. Você consegue entender? Pilar da intimidade. Agora nós vamos para o quarto pilar que sustenta o casamento. O primeiro pilar é Deus. O segundo é intimidade. Nós falamos agora de cumplicidade. Cumplicidade. Agora nós vamos falar sobre um tema. E esse tema é um problema sério e ele arrebenta com tudo. Eu te falo, esse tema envolve, sem esse tema, se você não entender esse pilar, você vai se afastar de Deus. Você não vai ter intimidade, você não vai ter cumplicidade. Esse é um tema que mais causa divórcio no mundo. Se você pegar uma lista de 10 coisas que causam divórcio, inclusive de crente, no ano passado, mais de 500 mil crentes separou. O que está no topo é esse assunto. Dinheiro. Bora falar de dinheiro? Porque na igreja, geralmente, quando fala de dinheiro, é oferta, dízimo, né? Não. Eu tenho autoridade para falar sobre dinheiro porque eu não recebo salário de igreja. Eu nunca ganhei, em 10 anos de ministério, nunca ganhei um centavo da igreja. Pelo contrário, já fui assistido pela igreja, já. Eu já tive dificuldade no meu casamento porque a igreja me deu alimento, me deu sacolão. Mas eu tenho autoridade porque eu não ganho salário de igreja. Eu não sou dono de igreja. Então eu tenho autoridade. Mas nós vamos falar de dinheiro como prosperidade. Por quê? Porque dinheiro, por si só, ele é um veneno da alma. Porque a Bíblia diz que onde estiver o seu coração, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E se você for olhar para o dinheiro como um vil metal, sem você perceber, é quase que impossível ter dinheiro e o coração não está nele. Por isso que a Bíblia diz assim, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. E agora? Aí você deve estar falando, então o crente tem que ser pobre? Não, não tem. Porque o pobre envergonha a Deus. Olha só, eu provo para você na Bíblia que o pobre tem probabilidade, possibilidade de envergonhar a Deus. E o rico tem probabilidade e possibilidade de se afastar de Deus. E eu provo para você. Lê aí, Provérbios 30. Lê, Provérbios 30. Vai lá, leia a oração de Agur. E eu poderia citar aqui N versículos, eu não vou ficar aqui citando, porque isso aqui não é pregação. Mas eu tenho como te provar na Bíblia que ser pobre, você tem grande chance de matar Deus de vergonha. E se você for rico, você tem grande chance de se afastar de Deus. Por mais que você fale que não vai se afastar. Por mais que você bata no peito e fale que dinheiro não me muda. Muda. E eu não estou falando de pouco dinheiro. Eu estou falando de muito. Eu já tive na miséria, sou ex-morador de rua e já fui milionário. Eu já experimentei todo o processo de sair da pobreza, da miséria, ser pobre, classe média, ficar rico e ficar milionário. A única coisa que eu nunca fui foi bilionário. Bilionário eu nunca fui, mas milionário eu já fui. Então o que eu quero te ensinar? Vamos trocar essa palavra riqueza. Bane essa palavra riqueza da tua vida. Pare de querer pensar, sonhar, buscar e ficar rico. E olha que eu já li quase todos os livros que você pensar sobre riqueza. Quase todos. Esse, sobre riqueza. Esse. Tem uma aqui embaixo aqui que eu vou tirar aqui só para você ver, porque esse é bem conhecido. Esse. Eu devo ter aqui uns 40 livros sobre riqueza. Napoleão Hill, Samitiba, Fernando Gerbassi, a maioria deles. Eu tenho um livro aqui sobre ficar rico. Maioria. E eu vou te falar nessa live antes de eu começar a falar sobre prosperidade. Tire do teu vocabulário ser pobre e ser rico. Porque ser pobre,
a Bíblia diz que você corre o risco de maltratar, envergonhar a Deus. Eu acho que aí agora deve ter algum religioso que deve estar se contorcendo quando fala assim, né? De repente vão... O Segredo da Mente Milionária. Acho que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Segredo da Mente. Tem esse aqui do Joel Rota também, é bom. Eu devo ter aqui. Eu tenho. O Segredo da Mente Milionária eu tenho. Tá aqui. Cadê? Cadê o Segredo da Mente Milionária? Livrinho bom, hein? Achei! Tá aqui. Esse. Segredo da Mente Milionária. Tem tudo. Ali mais de 600 livros, colega. Mais de 600 livros. Mais de 600 livros ali. Aí você vai perguntar assim, pra você ter ideia, que eu gosto tanto de leitura, que eu tenho Bíblia do Pregador, eu tenho a Bíblia da Família, eu tenho a Bíblia da Reforma, eu tenho a Bíblia de Jerusalém, e eu leio, não é só para ter não, eu leio. E eu vou te dizer qual é a conclusão que eu cheguei de tudo isso. Nunca se conforme em ser pobre, porque você tem grande probabilidade de envergonhar a Deus. Você vai passar vergonha em Deus. Você fala, mas como, pastor? Simples. Um pobre, ele não paga às vezes uma conta de luz, uma conta de água, não é porque ele é cachorro, não é porque ele é picareta. É só se você nunca teve família e nunca passou dificuldade. E nesse momento você vai envergonhar Deus. Sabe por que você vai envergonhar Deus? Que alguém vai lá o crente que não paga o que deve. Olha lá o crente com o nome no SPC. Olha lá o crente com o nome no Serasa. Na boa, você tem o nome no Serasa e é crente? Na boa, sério. É sério isso? E você acha isso normal para um cristão? Sério mesmo que você acha? Você concorda com isso? Pastor, eu não sou santo. Sim, eu sei que você não é santo, mas a Bíblia diz que Agur, a oração de Agur, no Provérbio 30, ela diz assim, Senhor, duas coisas eu te peço, que eu não me deixe mentir, e nem que eu seja tão pobre a ponto de te envergonhar, e nem tão rico a ponto de te esquecer. Então o que nós temos que ser, pastor? Porque riqueza é quando você tem muito de algo. O problema é que as pessoas acham que ser rico é apenas ter dinheiro. Eu, por exemplo, sou rico de filhos. Eu tenho 16. Eu tenho 16 filhos, 27 netos, 2 bisnetos. Eu tenho gerro, um monte de gerro que eu nem lembro quanto que tem, acho que uns 5 ou 6. Eu tenho nora, mais uns 5 ou 6 nora. Você consegue entender? Ser rico é ter muito de algo. Tem gente que é rico até de dinheiro. Tem gente que é rico de amigos. Mas o que a Bíblia nos promete? Vou te falar uma coisa. O Armando diz assim, desculpa, ninguém envergonha Deus, são palavras suas, são palavras humanas. É um pedido de Agur que está no provérbio, se está aqui na Bíblia, ou você acredita que a Bíblia toda foi inspirada e é proveitosa para aqueles que amam a Deus. Se você acredita que tudo que está na Bíblia, nem tudo é para você, nem tudo é para mim, nem tudo é para seguir, mas tudo que está aqui tem um proveito. E eu estou te dizendo que é um alerta. Ser pobre envergonha a Deus, sim, eu já fui pobre. Tem tudo a ver, Maria. Tudo a ver. Tem tudo a ver. Tudo a ver. É óbvio que você não vai aceitar. Da mesma forma que se você ver todo o conteúdo que eu estou dizendo aqui, você não vai aceitar. O problema é que o remédio às vezes é amargo e você não quer beber. Não, eu quero beber o remédio, mas ele está amargo, eu não quero beber. Eu não estou dizendo que todo pobre vai envergonhar a Deus. Eu estou dizendo que as chances de um pobre envergonhar é grande. Ele não pode dar uma vida decente para os filhos. Eu já tive um momento que não tinha um pão para dar para meus filhos. Aí eu vou na palavra, fui justo, e hoje fui jovem, e hoje fui velho. Nunca vi um justo padecer e nem a sua descendência mendigar o pão. Então a Bíblia está mentindo? A Bíblia está mentindo? Porque ela mostra isso. Por quê? Porque Deus nos deu, Deus nos quer ver próspero. E o que é prosperidade, pastor? É ter o suficiente de tudo. Vale lembrar que o suficiente para você pode não ser o suficiente para mim. Você consegue entender? Você está me entendendo? Digita sim ou não, quem está me entendendo? Você não é obrigado a concordar comigo. Você não é obrigado. Cara, eu já tive um momento... Cara, você tenta imaginar uma mulher que não tem nem o que pôr na panela,
que não tem nem o que pôr na panela para os filhos. E ela tem um marido. Você acha que ela vai ter intimidade com esse marido? Você acha que ela vai querer beijar esse marido? Você acha que ela vai querer... Nós estamos falando aqui sobre casamento. Você acha que essa mulher vai querer fazer sexo com o marido numa situação dessa? Não vai. Não vai. E outra, ninguém passa dificuldade, meu filho, porque é preguiçoso. Eu não estou falando desses, não. Meu filho, eu vou te contar um segredo para você. E aí você julga. Já que você é religioso, julga. Julga, você pode julgar. A palavra diz que nós podemos julgar os outros. A gente só tem que tomar cuidado que com a mesma medida que nós medimos, nós vai ser medido. Mas tudo bem. Você tem o direito de me julgar. E eu tenho o direito de te julgar. A Bíblia dá esse direito, tá? Vamos lá? Essa historinha assim de dizer que quem julga é só Deus, é a história de quem não conhece a Bíblia. Nós podemos julgar sim o outro. Inclusive, nós temos autoridade para julgar o outro. A única coisa que nós não podemos esquecer é que com a mesma medida que a gente julgou, que a gente mediu, vai ser medida. Então isso é preocupante. Eu não julgo porque eu não quero ser julgado, então eu fico quieto. Mas eu posso, tá certo? Eu quero que vocês me julguem. Eu morei na rua. Não tive pai, não tive mãe. Quem conhece a minha história aí sabe. Eu vivi na rua até os 19 anos. A Lila viveu na rua. A Lila foi abusada sexualmente com 15 anos. E a pessoa que abusou era da família. Estava junto ali, do trabalho ali, com o pai dela. E essa pessoa falou, se você contar para alguém, eu mato você e teus pais. E aí ela não pôde contar. Quando ela chegou em casa toda rasgada e toda sanguentada, a mãe e o pai perguntou, era muito religioso, perguntou. O que aconteceu? Ela, eu não posso falar. Ah, você... O que aconteceu? Eu não sou mais crente. Falou naquela época que não era mais crente é porque tinha, né, feito alguma coisa. Então fala quem foi, eu não posso. Ah, porque era casado? Era. Resumindo a história. O pai e a mãe jogou uma menina de 15 anos na rua, falou porque crente naquela época não aceitava biscate dentro de casa. Aí a Lila tá na rua, nessa situação, eu tô na rua porque também fui recusado pelo meu pai. A minha mãe também passou por uma relação disso, engravidou quando ela tinha 16 anos naquela época. E naquela época a mulher, quando engravidava fora do casamento, era jogada na rua. A minha mãe foi, a Lila foi. Eu fui pra rua, depois a Lila foi. A gente se encontrou. E aí a gente tem 10, a gente criou, eu e ela, a gente criou junto 13 dos 16 filhos. Por que eu tô querendo te dizer pra você me julgar? Eu já cheguei a ter 3 empregos, a trabalhar 18 horas por dia para sustentar. Eu não vou dizer que os 16 morou tudo na mesma casa, mas desses 16 já teve um momento da gente morar numa casinha pequenininha, 12 filhos, eu e a Lila. Nós éramos em 14 pessoas. E teve um momento de eu não ter dinheiro para pagar a luz. Você acha que eu era um vagabundo? Você acha que eu não paguei a luz porque eu não trabalhava? Você acha que às vezes que eu atrasei aluguel é porque eu gostava? Porque eu tô casado há 34 anos. Meus filhos todos nunca passaram fome. Nunca passou. Aí eu te pergunto. Então eu era pobre porque eu era preguiçoso? Então, talvez, se eu não tinha o que comer direito dentro de casa, não tinha uma roupa boa para dar para meus filhos, é porque eu não era trabalhador. Você acha isso? Sério, você acha isso? Você acha? Você está entendendo? Que não tem nada a ver, ter dinheiro ou não ter dinheiro, não tem nada a ver com falta de vontade de trabalhar, com coragem de trabalhar. Eu tinha 3 empregos, meu amigo. Eu saía de manhã, 5 horas da manhã, voltava meia-noite. Eu vi meus filhos, meus filhos mais velhos, eu vi crescer na horizontal. Eu saía, ele estava dormindo, eu chegava, ele estava dormindo. Se tem uma coisa, já errei, já fali empresa, já construí império e caiu. Eu já fiz negócio errado que não deu certo, já. Mas se tem uma coisa que eu não admito que ninguém me rotule, é de canalha. É de irresponsável. Isso eu não aceito. É dizer que eu sou preguiçoso. Cara, eu criei 13 filhos dos 16 que eu tenho. Porque os 3 que eu não criei, eu não conhecia. Você consegue entender? Você consegue entender isso? Ou não? Então, meu irmão. Então, quando eu te falar uma coisa, ela é experiência própria, experiência acadêmica e experiência de vida.
Ó, a Aninha está dizendo que quem é pobre e se trabalhar certinho, dá tudo certo, não passa necessidade. Olha só que legal, que coisa tão simples assim, né? Ah, porque você não administrava bem. Ai, ai. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque aqui nós vamos falar sobre prosperidade, tá bom? O que é prosperidade? É você ter o suficiente de tudo. É você entender que Deus não te quer na pobreza, mas Ele te alerta sobre a riqueza. Eu concordo com ela que quando você diz, se você está passando por isso, vamos ver o que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte, o salmista ele fala assim, eu fui jovem, hoje eu sou velho, ou seja, uma vida grande. Eu nunca vi um justo padecer e nem a sua descendência mendigar o pão. Opa, espera um pouquinho. Então se eu passei, eu era trabalhador, eu era honesto, e eu passei por tudo isso, das duas uma. Ou eu não era justo, ou eu não era filho, que é o que está na Bíblia. Se você está passando por uma dificuldade financeira, por isso que eu digo para você, se seu casamento não está bem, você está colhendo o que plantou, a culpa é sua. Se você tem um problema financeiro, a culpa é sua. Se você está passando dificuldade, a culpa é sua. Ou do teu pai, ou da tua mãe, ou de alguém. Ou você está colhendo o que você plantou, ou você está colhendo o que o outro plantou. E eu vou te falar uma coisa. Pastor, meu marido está me traindo. De quem é a culpa? Dele. Mas a responsabilidade é sua. A omissão é sua. E você que vive com o marido traído, você que é filho de um casamento que briga, você vai colher as consequências dele. E eu te provo na Bíblia. O que Jonatas, que era amigo de Davi, que era um homem reto justo, o que ele fez para morrer na espada do pai? A iniquidade era de Saul. A família inteira pagou. O que a Tamar fez para merecer ser abusada pelo irmão? Aminon. A culpa não era dela, era do pai. O que Aminon fez depois que ele fez isso, gerou guerra em Absalão e virou guerra. Culpa de quem? Do pai. A Bíblia fala, quem pecou, ele ou seus pais? Entenda uma coisa, pelos teus pecados, você é responsável. Você vai pagar pelos teus pecados. Cada um pague pelos teus pecados. Mas a Bíblia fala também sobre a iniquidade, sobre gerações, sobre maldições hereditárias, que você pode quebrar em Cristo. Mas se você teve um pai que era alcoólatra, você vai pagar o preço. Como que você vai pagar o preço? Cara, você vai ter uma vida de cão. Sabe por que você vai ter uma vida de cão? Porque sua casa não tem paz, sua casa não tem prosperidade, sua casa não tem nada. Você vai pagar. Não é só maldição hereditária, é maldição de pertencimento, é maldição de comportamento, é maldição de vida. Você está entendendo? Você consegue entender? Você está me entendendo? Então hoje nós estamos falando aqui sobre dinheiro, porque entenda uma coisa. A prosperidade não é ter muito dinheiro, mas ter sabedoria, ter o suficiente para viver, suficiente para sustentar os teus filhos, suficiente para manter a tua casa. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso ter um bom carro? Pode. Pastor, eu não posso ter uma boa casa? Pode e deve. Ser próspero é ter o suficiente de tudo para viver. Ser próspero é quando você tem dinheiro, é quando você tem amor, é quando você tem um casamento saudável, é quando você tem os filhos da obediência, quando as pessoas te amam, quando você tem amor. No mundo tereis aflições. Mas aflições não faz parte da vida de quem é próspero. Ela vem, mas vai embora. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Conseguiu entender? Você consegue entender? É quase impossível um rico de dinheiro fazer a vontade de Deus. Aí tem sempre um rico que vai dizer, eu faço. Será? Então a Bíblia está mentindo? A Bíblia não diz que é impossível, ela só diz assim, ó, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu não. Então, pastor, você é contra, você é da teologia da franciscana, teologia da pobreza? Não. Eu quero um bom carro, eu quero uma boa casa, eu quero dar condições para meus filhos.
Eu quero um bom celular. Falar que não é ser rico falando de um iPhone. Eu tenho 2 aqui, ó. Tô falando de 2, ó. Eu tô transmitindo aqui, ó. Nesse aqui eu tô transmitindo pro Instagram e nesse aqui eu tô transmitindo pro TikTok. Aí você vem falar pra mim assim, então isso não é ser rico? Não, é ser próspero. É diferente. Você consegue entender? Você consegue entender? Prosperidade é o fruto de uma parceria que tem Deus como alicerce. Tem cumplicidade, tem intimidade como conexão. Um casal próspero não vive em briga por causa de dinheiro. Eles encaram como uma ferramenta que a Lila já foi fazer faxina para ajudar a sustentar a casa. A Lila foi fazer faxina, minha esposa, foi fazer faxina para sustentar a casa. Você está entendendo? Eu já vendi pão na rua, pão caseiro de bicicleta, eu já vendi filtro d'água, já vendi livro na rua, já fui professor de faculdade, professor de escola pública, eu já fui marceneiro, tapeceiro, motorista de caminhão, taxista, porque eu não escolho serviço. Eu tinha filho para sustentar e não era pouco. Sempre na minha casa, quando eu saía para trabalhar de manhã, eu falava, eu tenho que levar o almoço para 15, para 10. E eu tenho que dar roupa, eu tenho que dar escola, eu tenho que dar as coisas, eu tenho que dar presente, eu ainda tenho que estar lá, é muita coisa. Mas não é riqueza. A verdadeira prosperidade é você ter o suficiente para viver. É para dar e abençoar. A verdadeira prosperidade é quando você mata a fome do pobre, é quando você tem condições de dar um alimento para quem passa na rua, é dar uma roupa para quem tem frio, é dar água para quem tem sede, é ajudar quem precisa, não só cuidar. É dar, é abençoar. E sem que as finanças se tornem foco no casamento, como ensinou Agur lá no Provérbios 30, no verso 8 e 9. Lê aí. Abra a tua Bíblia e leia Provérbios 30, verso 8 ao verso 9. Vê o que diz sobre pobreza, sobre riqueza. Você pode não concordar, mas é o que está na Bíblia. Então você duvida do que está na Bíblia. Entenda uma coisa, só que tem um detalhe. Se você não tiver os outros 3 pilares que eu falei aqui, Deus, cumplicidade e intimidade. Primeiro, Deus é a base. Sem uma base espiritual, sem uma base emocional. Você entendeu porque tem pastor que tem problema no casamento, problema na família? Porque ele não tem base emocional, ele só tem base espiritual. Por que o psicólogo, a terapeuta, a psicanalista tem problema no casamento? Porque ela não tem base espiritual, ela só tem base da ciência, só base emocional. Você precisa dessas 2 bases. Não ignore a ciência, não ignore a teologia, não ignore Deus, mas não ignore as suas emoções. Entenda uma coisa, é corpo, alma e espírito. Paulo diz, não vos conformeis com os padrões desse mundo. E o que são padrões desse mundo? Traição, adultério, busca desenfreada por dinheiro. Tudo é dinheiro, 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 dinheiro. Todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ser bonito, todo mundo quer ter carro do ano, todo mundo quer. Você está entendendo? Você consegue entender? Aí o cara vai para a igreja, ele quer salário, o cara vai fazer tenda para viver e vai pegar teu ministério como um dom. O que é fazer tenda? Pastor, qual que é a tua tenda? Eu vendo livros, eu tenho um livro. Eu escrevi livros contando tudo isso. Essa aula de hoje, essa semana inteira, é um livro que eu estou aqui contando para vocês. Tudo isso que você me ouviu essa semana está no meu livro, chamado Os 4 Códigos Brutais para o Casamento. O livro é a minha tenda. Você quer aprender? Você quer contribuir com o meu ministério? Você gostou do que você está ouvindo? Você está gostando do que você está assistindo? Você quer saber mais? Me compra meu livro. Pronto. Você está me ajudando, não ganho salário de igreja, não estou atrás de nada, e é aqui que Deus vai prosperar na minha vida. Pastor, e se ele quiser deixar milionário, ele deixa. Se ele quiser me deixar rico, ele deixa. Se ele quiser não me deixar, ele também deixa. Você consegue entender? Então, sem Deus, a tua base espiritual e emocional no casamento é a prova visível que a casa pode ser construída sobre a rocha. A prosperidade não é um evento, ela é o resultado de tudo isso. Você nunca vai ser, você pode até ser rico, mas você vai só ser próspero o dia que você tiver Deus na tua vida. E não é, eu já te falei, eu expliquei. Ontem teve um monte de religioso me xingando.
Tem um monte de religioso me xingando, porque eu disse que o Deus que eu prego não é o Deus da igreja, nem é o Deus, não é Deus Bíblia, eu não disse que não estava aqui. Tem gente que acha que só porque lê a Bíblia ele tem Deus. Tem gente que acha porque ele ora, porque ele jejua, porque ele vai na igreja, ele tem Deus. Ei, Jó, Deus falou que Jó era rico, Jó era justo, reto, fiel, e Jó não conhecia Deus. Ter Deus é diferente de conhecer a Deus. Se você não quer entender sobre isso, eu não vou falar de novo, não. Vai lá no último capítulo, ou então pega meu livro, compra meu livro. Você está me ajudando, é minha tenda. Eu vivo de livro, eu não vou dar curso para você, eu não vou dar mentoria para você. Mas se você quiser meu livro, eu te ajudo. Ah, pastor, e se eu ler seu livro e não entender? Eu construí uma comunidade chamada Academia de Casamento. Lá eu não ensino, lá eu te treino para ser marido. Lá eu te treino para ser mulher. Pastor, quanto você cobra na Academia de Casamento? Nada. Você só compra meu livro. Você compra meu livro, um livro meu, você entra lá de graça. Lá eu vou te ensinar, lá eu vou tirar dúvidas se você não entender no livro. Lá eu e a pastora vai estar lá junto com você. Pronto. É assim que funciona. Você está entendendo? Porque prosperidade não é um evento. E riqueza não é prosperidade. Põe isso na tua cabeça. Ai, mas a riqueza. Ai, porque a riqueza do reino, riqueza do raio que o parta. Riqueza não é prosperidade. Tá assim de rico desgraçado, amaldiçoado, rico sendo traído, rica sendo... Tem mulher que tem tudo, só não tem marido. Tem homem que tem tudo, só não tem mulher. Você consegue entender? Você consegue entender isso? Cara, de que adianta? Lá em Marcos diz assim, de que adianta ganhar o mundo e perder a tua alma? De que adianta ganhar o dinheiro todo que se precisar? De que adianta ser rico e não ter uma mulher companheira do teu lado, um homem que te valoriza? Sabe o que acontece com a maioria? O homem, quando fica rico, troca a mulher por uma novinha. Isso é praxe. Não estou dizendo que é todos, mas a maioria. Você consegue entender? Você consegue entender isso? A maioria das mulheres, quando ela começa a ficar rica, também ela mete o pé no homem, que está mais ou menos igual. Foi o tempo que mulher é besta. Que mulher aceitava homem fazer de tudo. Não aceita mais. Eu queria que você que está aqui no TikTok desse clap, porque ele já me avisou aqui, ó. Tempo e meio, quando fica muita gente sem comentar, a live dá um sinal que vai cair. Então faz clap, manda presente, mostra que você está ativo, faz pergunta, comenta. Senão a live vai cair para vocês. Senão a live vai cair. Tem que republicar, tem que publicar. TikTok é cheio de 9 horas. E aqui que tem mais de 600 pessoas, me ajuda aí. Se você quiser ver meu livro, é simples. Pastor, como que eu faço para comprar um livro seu? Eu tenho, cara, me fala seu problema que eu te dou um livro. Se eu não tiver, eu escrevo para você. Eu te dou a solução. Eu não quero ser, desde que seu problema seja Deus, casamento, família, intimidade, traição, adultério, divórcio. Se for esses problemas, eu tenho livro para você que resolve o teu problema. Se não resolver, você devolve o dinheiro. Ponto. O que você vai fazer? Você vai fazer um acordo comigo. Eu faço um acordo com você que está aqui me vendo. Eu faço um acordo com cada um de vocês aqui. Você vai pegar e vai fazer o seguinte. Você vai em qualquer vídeo meu, não é aqui na live. Não é aqui na live. Você vai em qualquer vídeo meu no meu perfil, aqui no TikTok, é PR Antônio Silva 16. Você vai em qualquer vídeo e digita a palavra nos comentários, acordo. Ou então você me chama no privado. Aqui no Instagram é a mesma coisa. Ou você vai no meu privado, ou em algum vídeo meu e digita acordo. Eu vou te chamar. Ou eu, ou minha filha, ou minha esposa, a pastora Lila vai te chamar. E aí eu vou te perguntar bem assim, qual é o teu problema no teu casamento? Você vai me falar o teu problema. Eu vou te falar, você vai ler esse livro aqui. Ou esse aqui. Vai ler esses 2 livros. Se você ler o livro e entrar na comunidade, me perguntar e a gente trabalhar junto, você lendo tem dúvida, me pergunta, lendo me pergunta. Nós vamos fazer live, nós vamos fazer tudo. Toda semana eu faço com os alunos. Se você não resolver o teu problema em 7 semanas, você pode devolver o livro, eu te devolvo o dinheiro em dobro. Combinado? Temos um acordo? Temos ou não um acordo? Temos? Sim ou não? É só você digitar acordo lá nos meus comentários. Se você digitar acordo, eu vou te falar e eu vou te resolver o problema. Bora continuar? Riqueza não é prosperidade. A Bíblia fala sobre dinheiro mais do que sobre salvação. Você sabia disso? Você sabia não?
Você sabia que a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre salvação? Você sabia? Mas a maioria do que ela fala, você já deve ter visto muito coach falar isso, né? Não, pastores, porque a Bíblia fala mais de dinheiro do que salvação. Só que é o seguinte, e é verdade. Só que de todas as vezes que ela fala sobre dinheiro, é alerta para você tomar cuidado com o dinheiro. Não é para você ter, é para você tomar cuidado. A Bíblia não diz que quem tem dinheiro vai para o inferno. Não. Ela só diz que quem tem dinheiro demais é difícil de entrar no céu. E eu te falo, eu já tive, já fui milionário. Sabe quer que eu te fale uma coisa para você? 99% dos teus problemas o dinheiro resolve. Você crê nisso, não? Quem não acredita nisso é porque nunca teve. E eu não estou falando de ter dinheirinho, não. Estou falando de ter milhões. Eu nunca tive bilhão, mas milhões eu já tive. 99% dos problemas que você tem, o dinheiro resolve. Ah, pastor, mas eu estou brigando. Dinheiro resolve. Na maioria das vezes. Ah, mas meus filhos não sei o quê. Dinheiro resolve. Ah, pastor, então problema com Deus não resolve. Quer que eu te fale uma coisa para você? Resolve. Tem muita coisa espiritual que resolve. E aí o que acontece? Eu vou dar um exemplo para você, o que o poder causa na vida das pessoas. Vamos lá? Pega a sua Bíblia aí e leia primeiramente o livro de Josué, no capítulo 1. No capítulo 1 de Josué, Deus promete a Josué que onde ele colocasse os pés dele, ele dava para ele. Não era dinheiro, mas era o que ele quisesse. Onde você botar o pé é teu. Só que uma condição. Deus falou assim, desde que você não se aparte das leis. E o que estava escrito nas leis? Tem uma parte lá que está escrito assim, ó, os planos do homem são muitos, mas a última palavra é de Deus. O que quer dizer isso? Ó, tudo o que você for fazer, você consulta a Deus primeiro. Ó, você quer casar? Fala com Deus. Você quer fazer negócio? Fala com Deus. Você quer mudar de emprego? Fala com Deus. Você quer ter um amigo novo? Fala com Deus. Você quer comprar alguma coisa? Fala com Deus. Você quer vender? Fala com Deus. Era assim. E é assim. Só que o que acontece? Eu estou fazendo um comparativo com dinheiro. Quando você não tem dinheiro e tem um desafio, para onde você vai? Eu estou com um desafio agora de pagar meu aluguel. Para onde eu vou? Eu vou para os pés do Senhor. Eu trabalho, eu vou trabalhar, mas eu vou orar a Deus para Deus preparar cliente, eu vou orar a Deus para Deus vender, ajudar a vender meus livros, eu vou buscar a Deus porque eu preciso comer, eu vou agradecer a Deus. Quando Ele dá, eu vou agradecer. Quando eu tenho dinheiro, eu não preciso disso. Eu não preciso. Não preciso disso. Não precisa. Você está entendendo? E aí o que Josué fez? Josué foi lá e abriu o Rio Jordão. Beleza? Josué foi lá e destruiu Jericó. Deus derrubou Jericó para Josué. Foi um negócio de louco. Só que aí Josué, agora é eu falando. Agora não é Bíblia não, agora é eu. Paulo diz assim, e diz eu, não o Senhor. Eu também vou dizer, e diz eu, não é Bíblia. Eu que estou dizendo. Cara, o cara que abriu o Rio Jordão. O cara que viu todos os milagres de Moisés. Deus fala com ele que tudo era com ele. Aí de repente tem uma cidadezinha chamada Ai, que é frouxo, o rei frouxo. A cidade é pequena. Pra que eu vou ficar consultando a Deus? Ah, leva lá qualquer um lá e vai lá. Levou um cacete. Levou um pau. Se arrebentou todo. Sabe por quê? Porque não consultou a Deus. Porque esqueceu de Deus. O poder, a autoconfiança, a crença de que não precisa mais, o dinheiro te dá poder, o dinheiro te dá confiança. Vocês têm noção do que é você chegar num shopping center e falar para os teus filhos, compre o que você quiser. Quero nem saber quanto custa. Pai, se nós gastar 1 milhão, azar. Se nós gastar 2, azar. Compra o que vocês precisar. Você já passou isso? Eu já. Cara, quando o homem chega numa situação dessa, ele se acha um semideus. Eu não estou dizendo para você, teve um aqui que comentou assim, cadê? Onde está escrito que se tiver muito dinheiro não vai para o céu? Eu não disse isso.
Eu disse que está escrito que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que tem muito dinheiro entrar no céu. Não está dizendo que é impossível, está dizendo que é mais fácil. Se você acha fácil passar no fundo da agulha, aí você pode pensar que é uma agulha de costura, que é os portões de Jerusalém. Pensa do jeito que você quiser. Eu só sei dizer que não é fácil passar um camelo passar no fundo da agulha. Ponto. Certo? Então, se você acha que é difícil, que é fácil, não é. Então, quer dizer, aqui está dizendo assim, eu vou traduzir na linguagem do Tonhão. A coisa mais difícil do mundo é um rico entrar no céu. E eu te falo que eu já fui rico, eu conheço o rico. Por quê? Porque o rico, gente, não é porque a gente não quer. É que o dinheiro facilita demais a vida da gente. O dinheiro, eu vou te falar uma coisa, eu cheguei a um ponto, eu sou casado há 34 anos. Você sabe quando que a minha esposa pensou em pedir o divórcio? Quando eu fiquei rico. E olha que a Lila fez faxina durante 2 anos para sustentar a casa. Mas sabe por quê? Porque eu tinha muito dinheiro, eu viajava para a Europa. Eu tinha empresa na Alemanha, eu tinha empresa em Portugal, eu tinha empresa no Paraguai, eu tinha negócio na China, eu tinha negócio no Brasil, em vários lugares. E eu viajava, às vezes eu tinha que fretar avião para poder fazer as viagens, que avião de carreira não dava. E aí a minha esposa virou um dia para mim e falou assim, mas amor, eu não estou aguentando mais. Eu preciso de você. Eu falei, está faltando alguma coisa? Você mora na melhor casa, você tem o melhor carro, você tem as melhores roupas. O que está te faltando? Me fala que eu mando o dinheiro. Eu falei isso. Você entendeu por que a Bíblia diz que é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha que o rico entrar no céu? Aí você fala, comigo não vai ser assim. Eu também falei. Aí você fala, não, comigo vai ser diferente. Não vai. A Bíblia diz que quem busca riqueza atrai para si ganância, perversidade, se distancia de Deus. Mas a Bíblia não fala, ela fala sobre o amor ao dinheiro que é a raiz de todo mal. É verdade, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todo mal. E eu duvido quem tem muito não ter que cuidar, não colocar o coração dele nele. Não tem como, meu filho. Sabe por que você fala isso? Porque tu é pobre. É por isso que tu fala isso. O dia que você ficar rico, mas muito rico. É todos que pensam assim? Nada é todos. Sempre tem a exceção da regra. Mas a chance, a Bíblia não diz que é todos. A Bíblia só diz o seguinte, que é difícil. Você quer? Mas pastor, para que você quer muito dinheiro? Gente, prosperidade é ter o suficiente de tudo. O que é suficiente? Vamos lá, para você entender? Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ter igual, porque a Bíblia não fala de igualdade. A Bíblia fala de equidade. Pelo contrário, a Bíblia diz assim, quem tem muito, mais será dado. Quem tem pouco, mais será tirado. Não tem igualdade na Bíblia. A Bíblia diz assim, e dar para cada um conforme as suas necessidades. Não é igualdade. Você não acha igualdade na Bíblia em momento nenhum. Desafio, não tem. Aqui não tem comunismo, não. Tem não, nem socialismo. Aqui é meritocracia pura. Só que tem um detalhe. A prosperidade é você ter o suficiente de tudo. O que é o suficiente para mim? Vou dar um exemplo. Você é casado, tem 2 filhos. Uma casa com 2 quartos é suficiente para você. Para mim, eu preciso de uma casa com 10 filhos, digamos, vamos supor que eu tenha 10 filhos. Eu tenho 16, mas 10. Eu tenho 10. Eu preciso, no mínimo, de uma casa de 5 quartos. Para mim, para ser suficiente. Ser um carro de 5 lugares, não interessa se é uma BMW, se é um Gol, se é um Onix. Um carro de 5 lugares para você é suficiente. Para mim tem que ser uma van. Eu tenho que ter uma van para me sair com meus filhos todos. Você consegue me entender, gente? Vocês estão conseguindo me entender? Deixa eu ler a pergunta aqui. Entenda uma coisa. Aí você vai perguntar assim, pastor, como que eu sei o que é suficiente para mim? Você não sabe. O homem é ganancioso. O homem é ambicioso. E não tem problema, o homem tem que ter ambição mesmo, senão ele não cresce. Mas o problema é que quando a ambição vira ganância. Pastor, qual a diferença da ambição para ganância? A ambição é querer crescer. Ganância é querer ter o que você não pode ter. Pastor, e como que eu sei que é o suficiente? Quando você vive no suficiente de Deus. Consegue entender? Consegue entender? É por isso que Agur fez uma oração. A oração lá de Provérbios 30, do verso 6 ao 9. Correto? Não me des nem a pobreza, nem a riqueza.
dá-lhes apenas o necessário, o suficiente. Ei, com muito dinheiro você não vai ter paz. É impossível ter paz. É impossível ter paz. A chance de você ter paz, ela é mínima. Mínima. Mas então eu tenho que ser pobre? Na pobreza você vai envergonhar Deus. Olha o equilíbrio aí. Você precisa de ter... A falta da prosperidade, você vai ter dívida, você vai ter discussão, você vai ter privação, você vai ferir o coração do teu marido, você vai ferir o coração dos teus filhos, eles vão ferir o teu com falta. Provérbios, leia Provérbios 30, versos 6 ao 9. Você vai entender, mas leia com profundidade. Mas o excesso do dinheiro, a falta dá problema, mas o excesso do dinheiro, principalmente quando é administrado sem sabedoria, pode ser fatal, gera ganância, cobiça. Ei, vou te contar uma coisa para você. Quando eu tinha dinheiro, meus filhos se tornaram inimigos um do outro. Você acredita nisso? Eu te falo para você que naquela época tinha tanta briga que hoje não tem. E que antes não tinha. Porque o dinheiro provoca cobiça. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, mas o problema é que é impossível você ter um carro de luxo e não amá-lo. É impossível você morar numa mansão e não amar ela. Acorda pra vida. Não tem como, e às vezes você não percebe que você está amando. Às vezes você não percebe. Às vezes você não percebe que você tem orgulho, que você tem ganância. Gente, eu tenho amigos meus hoje que falam assim, pastor, eu prefiro o senhor como o senhor é hoje. E eu viro e falo para ele, não, mas eu sempre fui assim. Eu nunca mudei. Não, pastor. Eu prefiro o senhor hoje sem dinheiro. Porque quando o senhor tinha dinheiro, o senhor era arrogante. O senhor não parava para conversar com a gente. Mas eu não parava para conversar porque eu não tinha tempo. Eu tinha que viajar para a Alemanha, eu tinha que ir para a Europa, eu tinha que ir para o Nordeste, eu tinha que ir para São Paulo, eu tinha que estar no Paraguai quase todo dia. Eu não tinha tempo para conversar. Um amigo falava, vamos almoçar lá em casa. Eu não posso. Vamos no céu. Quantas vezes eu falei para a Lila, eu falei assim, pega as crianças e vai comer. Pega as crianças e vai comer lanche. Pega as crianças e vai para algum lugar. Você consegue entender? Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Eu não estou aqui contra ter dinheiro. Eu não estou aqui condenando o pobre. Eu estou aqui te pregando o que a Bíblia fala. Lá em 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema que ninguém te fala é que quando você tem um carro bom demais, quando você tem uma vida boa demais, você passa a amar essa vida. Aí você fala, quer descobrir quem é o homem? Dê poder a ele. Poder eu acredito, dinheiro não. Essa história de dizer que eu não mudo por dinheiro é a maior balela, eu já falei ela, e muda. Você muda, o dinheiro te muda, muda o teu gosto de roupa, gosto de comida, aonde você quer frequentar, com quem você quer estar. O dinheiro muda, você não vai ter controle sobre isso. Você vai ser mudado. Quem fala que o dinheiro não muda é porque nunca teve dinheiro. Ou tem e não percebeu que mudou. Porque hoje quando as pessoas falam pra mim que eu era diferente, cara, eu tento imaginar, eu não era. Aí agora com paz no coração, com muita oração, eu comecei a entender. Hoje eu sento para conversar com os irmãos da igreja. Antes eu não sentava. Você está entendendo? Hoje eu tenho tempo para uma pregação. Hoje eu tenho tempo aqui, eu estou aqui desde o meio-dia, estou 1h17 falando com vocês das coisas de Deus. Antes eu não tinha. Antes eu tinha tanto, Deus me deu tanto, Deus me ajudou tanto, mas eu só queria ganhar mais. E não é só ganhar mais, manter. Eu tinha uma folha de pagamento de funcionário de 300 mil por mês. Se eu parasse, por que eu quebrei? Na pandemia. Eu mantive os funcionários todos trabalhando durante 1 ano sem trabalhar, porque no Paraguai fechou por 6 meses a fronteira. Quando eu voltei lá no Paraguai, tinha roubado todas as máquinas, eu perdi 25 milhões lá no Paraguai. 25 milhões de dólares eu tive de prejuízo lá. Porque fechou na pandemia. O lockdown, digita aí no Google, o lockdown no Paraguai foi de 6 meses, a ponte fechada. Não passava ninguém de Foz para lá, quem tentasse passar era preso. Atirava em gente no rio, tentando passar.
Aí quando eu voltei lá, a indústria que eu tinha, as máquinas que eu tinha, roubaram a maioria, fizeram limpa. E aí eu fiquei com o nome sujo, o nego me xingando, aí o nego começou a me cobrar, porque não era só meu, eu tinha investidores, eu tinha gente que tinha. Você tá entendendo? A Margareta está dizendo que passou a pandemia toda no Paraguai. Lá no Paraguai, o lockdown foi feroz, porque o Paraguai não tem SUS igual aqui. Não tem estrutura igual aqui. E aí fechou. Primeiro fechou a fronteira dizendo que era 30 dias. 30 virou 60, 60 virou 90. Resumindo, 180 dias quando eu voltei. Já tinha arrebentado tudo. E aí você fica arrogante? Não, não é porque você fica arrogante. É que você não tem mais tempo para picuinha. Você não tem mais tempo para ouvir abobrinha. Você tá entendendo? E eu fali, eu fui à falência. Perdi tudo. Aí veio dívida. Além de eu perder tudo, eu ainda fiquei devendo 26 milhões de dólares. Tem noção? Você tem noção ou não? E aí eu tive que vender tudo que eu tinha. Casa, carro. Eu vou te contar uma coisa. Eu tinha uma aliança nesse dedo. Eu tinha uma aliança de casado aqui que tinha me custado 70 mil reais. Eu vendi para pagar conta. Vendi a minha, vendi da mulher. Para pagar a conta. Então eu sei o que eu estou te falando. Eu já vivi na pobreza, eu já vivi na riqueza. Hoje, pastor, o que você tem? Hoje eu vivo na prosperidade. O suficiente de tudo. Você consegue entender? Hoje eu busco o quê? Eu busco a prosperidade. Então quando eu falo nos meus livros sobre casamento, eu estou te falando que eu tenho 34 anos de casado. Eu atendo casais há mais de 10 anos, já atendi mais de 500 casais. Quando eu falo para você sobre filho, porque eu tive 16, e não é que eu fui um bom pai para os 16, não, eu errei pra caramba. Eu errei pra caramba. Eu não fui um pai presente, eu dava presente, mas eu não fui presente. Você sabe, meus filhos falam para mim que hoje eles preferem eu como avô e pai do que quando eu tinha Porsche na garagem. Você consegue entender? Ah, pastor, você está dizendo que não é para mim ter Porsche, eu estou aqui para te ensinar a ter dinheiro, mas a ter dinheiro e não deixar acontecer com você o que aconteceu comigo e com milhares de pessoas que eu conheço. Eu vou te contar uma coisa, não é todo mundo, mas a maioria dos homens que fica rico, larga da mulher. Estou mentindo? Aí o Jair está falando, mesmo quebrado, ainda cultiva arrogância, não demonstra humildade para aceitar que era arrogante. Eu reconheço hoje, mas eu não reconhecia. Eu, por muito tempo, depois de quebrado, as pessoas falavam e eu me recusava a acreditar. Você sabe o que eu falava? Eu falava, não, mas eu não era assim, e eu era. E eu era. Eu me tornei arrogante, mas o arrogante na minha mente, que era arrogante para as pessoas, é porque eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo, meu irmão, para dar atenção. Você consegue me entender? E às vezes você faz isso. E da mesma forma, o oposto é verdadeiro. Porque se você só vive buscando a riqueza, só querendo construir, você não vai ter tempo para os teus filhos. Você não vai ter tempo para tua esposa. Você não vai ter tempo para o teu casamento. Você está entendendo? Hoje eu reconheço que nem eu, nem minha família, ninguém de nós estava preparado para ser milionário. Não estava. E aí você fala, você sabe qual que é a dúvida que eu tenho hoje? Eu não sei se tem preparação para isso, não. A não ser quando a pessoa já nasce. Aí o avô dela era milionário, ela ficou... Mas se você, de repente, você viveu na... Gente, você não tem noção. Você sabe o que é assim, não se preocupar com água, com luz, com roupa, com comida, com carro, com viagem. Olha, eu tô aqui agora, falando com vocês aqui, ó. Tô aqui agora. Putz, eu tenho que ir lá em Portugal. Você só liga pro jatinho e fala assim, ó, prepara o jato aí que daqui 45 minutos, daqui 1 hora eu tô no aeroporto para viajar para Portugal. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? Aí você vem falar para mim que não te muda isso. Que isso aí não vai te mudar. Sabe por que você fala? Provavelmente você não tem. Provavelmente você não tem. Então, o que eu quero te dizer é o quê? Mas, pastor, e para ter prosperidade? Para ter dinheiro, você não precisa nada disso. Para ter dinheiro, basta você acertar no negócio, você pegar um nicho, você ter uma ideia, você vai ter dinheiro, mas a prosperidade dá mais trabalho. Porque para ter prosperidade, a primeira coisa que você precisa é de Deus. Você precisa de Deus. Você está entendendo? Você precisa de Deus. Esse é que é o problema. As pessoas veem arrogância. Por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui, ô Michele. Vou dar um exemplo para você.
Eu tinha amigo no passado que me convidava para almoçar. Mas sabe aonde eu passei a almoçar? Eu não almoçava mais naquele restaurante de prato feito. Porque as pessoas que eu fazia negócio, eu não podia levar ele num prato feito, eu fazia negócio de milhões. Aí eu tinha que ir numa churrascaria que tinha aqui, chamada Tropilha, que o almoço era 250 pila. Não, tô falando um almoço 250 pila, fora a bebida, um vinho de R$ 1.500, fora o garçom, fora as outras coisas. Você sentava no almoço com 4 pessoas, você gastava 3 mil, 4 mil reais no almoço. Aí eu te pergunto, quando um amigo me convidava para almoçar, um amigo pobre, eu ficava inibido de ir. E eu não podia convidar ele, porque ele não ia ter condição de pagar. E aí eu me tornei o arrogante. Era esse o arrogante que eu era. Você consegue entender? Não é que eu queria ser, eu acabei sendo. Outra coisa, um amigo falava assim para mim, pastor, vamos pregar na minha igreja amanhã? Ô amigo, eu não posso. Eu tenho que estar eu estou em Portugal. Aí depois ele ligava e falava, pastor, o senhor pode vir aqui pregar em tal lugar, dar um conselho de casamento para nós? Eu falava, ô rapaz, eu não posso, eu estou em Berlim. Opa, eu estou no Paraguai, eu estou em Fortaleza, eu estou em São Paulo. Aí ele convidava 2, 3 vezes, ele falava assim, não vamos convidar mais não, porque ele é metido, ele é arrogante. Você consegue entender? Você consegue me entender? Então o que eu estou querendo te dar hoje, eu falei que esse assunto ia ser polêmico. Hoje eu quero te ensinar a ser próspero. Você vai precisar do primeiro pilar. Trazer Deus para dentro da tua casa. Você vai ter que construir um altar de Deus dentro da tua casa. Se você quiser ter a prosperidade, você não pode ter Deus só na Bíblia. Você não pode ter Deus só na igreja. Você não pode ter Deus só no jejum. Você vai ter que fazer um altar para Deus dentro da tua casa. E não é um altar de vela, imagem, não. O teu marido vai ter que ver Deus em você. E a tua esposa vai ter que ver Deus em você. Os teus filhos vão ter que ver Deus na tua vida. Se você não tiver isso. E ele começa primeiro pela fé. Fruto da confiança, da provisão, da sabedoria. A Bíblia diz que meu povo padece por falta de conhecimento. O problema é que conhecimento eu tinha. Eu não tinha discernimento. Por exemplo, eu falei coisas aqui hoje e alguém falou assim, quem disse para você que é assim? Porque a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todo mal. Sim, a Bíblia diz. Talvez o que a Bíblia não diz é que a maioria pega amor pelo dinheiro tendo, e não antes de ter. Você não ama quem você não conhece. Se eu perguntar para você que você me ama, se você falar que me ama, eu tenho aqui hoje mais de 600 pessoas na live. Se eu perguntar para você se me ama, se alguém falar que ama é hipocrisia. Porque só ama quem conhece. E você não vai ter amor pelo dinheiro se você não tem. Agora, quem garante que você vai ter amor ou não vai? Então, para ter prosperidade, você precisa trazer, você precisa construir ela em cima dos princípios bíblicos. Você tem que estar ciente que Deus não te proíbe de ter dinheiro, mas Ele te alerta. Ó, camarada. É igual aquele pai que fala assim, ó. Se você é pai, você vai me entender. Cara, não vai nesse negócio, não vai nessa festa, isso vai dar BO. Não, eu vou. Pode ser que você vai, não dá? Pode. Mas tem chance de dar BO? Tem. É igual o seu pai te fala, minha filha, não bebe, você vai viciar. Minha filha, não faz isso, que você vai se ferrar. Igual quando eu falo, cara, para de curtir foto em rede social. Para de mandar mensaginha, não tenha segredo com a tua mulher, não tenha senha. O cara fala, eu tenho senha. Tem sempre uma tia Cotinha. O que é a tia Cotinha? A tia Cotinha é a teoria da exclusividade. Como assim? Você fala assim, cara, não fuma, cigarro mata. Tem sempre alguém que fala, minha tia Cotinha fumou 90 anos e nunca morreu. Meu filho, não anda dando pau nesse carro, nessa moto, você vai cair, você vai morrer. Minha tia Cotinha andou de moto empinando 10 anos, 20 anos, nunca morreu. Tem sempre uma tia Cotinha. Tem sempre. Aí os conselhos da Bíblia, você vai ver, você não entende. A prosperidade, ela é em cima desses princípios. É entre semear, colher, ser um bom administrador. A prosperidade também, é impossível você ser casado e ser próspero se a sua mulher anda no norte e você anda no sul. Se o dinheiro torna um problema, quando o parceiro não tem, ferrou.
Não tem como você ter prosperidade se o dinheiro dele é dele, o seu é seu. Ou então se o dinheiro dele é nosso e o seu é seu. Porque virou meme isso. Isso está errado. Não tem como você ter prosperidade. Não tem como prosperidade. Na prosperidade não existe meu carro, existe nosso carro. Não existe meu, não existe seu, é nosso. Também não existe minha dívida, sua dívida, é nossa dívida. Na prosperidade não existe teu filho, meu filho, é nossos, mesmo se não for do mesmo casamento, é nossos. Consegue fazer isso? Na prosperidade você tem que ter planejamento financeiro, a sua mulher tem que saber quanto que você deve. A honestidade, não tem negócio de pegar dinheiro escondido para comprar brusinha. E não tem que também não dar satisfação no que você gasta. E a prosperidade precisa estar em cima da intimidade. A intimidade é necessária para ter conversa franca. Para falar sobre dinheiro sem culpa. Ei, deixa eu te contar um negócio para você. Eu falo isso em outro livro, em outro vídeo. O que eu falo para você? Eu falo que, cara, você precisa rever o conceito de mulher submissa. E rever o conceito de homem provedor. E eu não estou dizendo que isso não vale, eu estou dizendo que você precisa rever o conceito. Como assim? Tem gente que acha que mulher submissa é a que lava, passa, cozinha, esquenta a barriga no fogão e esfria na pia. Eu sinto te dizer. Mas a Bíblia não fala isso. A mulher de Provérbios, que narra aqui na Bíblia, ela não lavava, nem passava, nem cozinhava. Ela não cuidava de marido. Ela tinha empregada, ela tinha secretária, ela comprava, ela vendia, ela produzia, ela tinha lucros. Essa é a mulher de Provérbios. A mulher de Provérbios não é para homem frouxo. Mulher para homem frouxo é Baraque. Você está entendendo? Então eu vou te falar uma coisa para você. A mulher de Provérbios é para rei. Não é para Acabe. Para Acabe é Jezabel. Ficou claro? Mulher de Provérbios, Acabe não tem. Acabe, homem tipo Acabe. Mulher de Provérbios é para homem de Efésios. Para Acabe é só Jezabel. E se ele for frouxo e tiver Deus, como Baraque ele foi frouxo, Deus levanta Débora. E é ela que vai trabalhar, ela que vai sustentar, ela que vai vencer, ela que vai batalhar. É Bíblia, gente. É Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, não é invenção minha. Estou mentindo? Tá isso aqui ou não tá? A mulher só é Débora quando o homem é Baraque, medroso. E a Jezebel toma porre quando acha um homem frouxo e covarde como Acabe. Aí elas tomam porre. Você está entendendo? O problema é que quando alguém como o Nildo me questiona que tudo isso é ilusão da Bíblia, então deve ser ilusão da ciência. Aqui diz a mesma coisa, aqui diz a mesma coisa, aqui diz a mesma coisa, Sócrates diz a mesma coisa, Platão diz a mesma coisa. Porque aqui eu não estou dando aula de religião. Aqui eu estou dando aula de vida. Eu conheço Sócrates, eu conheço Platão, Diocleciano. Eu conheço, eu estudei para isso. Eu fiz faculdade, sou formado. Não estou dando carteirada, mas não sou nenhum analfabeto. Quando eu falo da Bíblia, porque eu analisei, eu estudei, eu não olho a Bíblia só como religião. A primeira coisa que você está chegando agora, a primeira coisa que o Nildo falou... Você está entendendo? A primeira coisa que eu falei é que aqui, ó, aqui é para o espiritual, para a alma e para o corpo. E a alma você pode chamar de mente. Eu estudo neurociência para me entender como funciona o padrão neural, como você que acredita que todo religioso é ladrão e que a Bíblia é tudo uma palhaçada, que aqui não tem nada que presta. Ah, pastor, mas usa alguém para manipular? Claro que usa. Tem gente que usa a Bíblia para manipular, da mesma forma que usa a neurociência, a neurolinguística, para manipular os trouxas aí na internet. Só que eu estou para te dizer que tem mais gente usando hoje a neurociência para manipular do que usando a Bíblia. Entendeu? Então deixa eu te falar para você, a mulher não tem que ser o que ela quiser. Gente, deixa eu te falar uma coisa para você aqui que nós vamos... Lá no meu livro eu falo sobre quebra de padrão. Ontem eu falei de 4 padrões aqui, e hoje eu vou falar de mais 2, graças ao Nildo, ele está me ajudando a refletir. O que é padrão de comportamento? Existe a janela de Overton, é uma ciência que ela diz o seguinte, que ela mostra a realidade e a imaterialidade. Por exemplo, na janela de Overton, nós temos um padrão de comportamento que fala assim que você tem que pensar como águia. Você já viu essa história?
Você tem que ser águia. Você tem que ser águia. É porque você tem que ser águia, você tem que voar com as águias, você tem que estar entre as águias. Queridão, vou te contar um segredo para você. Eu tenho claustrofobia. Eu não quero voar alto. Se eu voar alto, eu caio. Eu nunca quis. E eu não me considero, eu não passo de uma galinha. Eu tive um professor uma vez, que ele falou assim, que essa história de você é o que você quiser, a Bíblia diz o seguinte, você é o que Deus quer que você seja. Ah, eu não acredito na Bíblia. Problema teu. Não vou discutir com você isso. Mas se você quiser ler Platão, ele vai te dizer que é a mesma forma, que você não vai conseguir ser o que você quer. Cara, eu tinha um professor que falava assim, quem nasceu para lagartixa nunca chega a jacaré. Eu vou traduzir para você entender. Não, pode sim, você pode vencer. E olha que eu vim da rua. O problema é que você às vezes não precisa ser águia. Você pode ser uma galinha, mas vamos falar a verdade? Seja a melhor galinha que você pode ser. Seja a melhor galinha da tua casa, do teu terreiro, da tua quadra, da tua cidade. Quem sabe da tua cidade, quem sabe do teu país, oxalá do mundo. Mas seja uma galinha e bota ovos de ouro. Você não precisa ser águia. Como galinha você vence. Você consegue entender? Você não precisa, eu quero que você entenda que quando você entende os princípios de Deus para a tua vida, Deus te criou para vencer, Deus te criou para... Não interessa se é galinha, se é camelo, se você é águia, se é gavião, se você é leão, ou se é apenas um rato. Você pode ser um ratatouille, vamos dizer assim. Você está entendendo? Você consegue entender? Então use a Bíblia, mas use as ferramentas que Deus deixou. E Deus deixou as ferramentas da psicologia, da sociologia, da filosofia, da teologia, da neurociência, da neurolinguística, tudo são ferramentas. Por isso que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Você consegue entender? Deus te criou, não é para viver do jeito que você quer. Mentira! Não acredite na mentira de Satanás, que diz que Deus te criou para você viver do jeito que você quer. Não, Deus tem um propósito. Deus tem uma história para você. Deus tem um propósito para você. Você precisa viver no propósito que Deus tem para você. O problema é que você não sabe, às vezes, qual é esse propósito. Você consegue entender? Você consegue entender? Não vai nessa história. Ai, trate os outros como eles gostariam. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Não faz isso. Trate os outros como eles precisam, devem ou merecem ser tratados. E não como você gostaria de ser. Eu não vou tratar um inimigo, eu não vou tratar um criminoso como eu gostaria de ser tratado. Eu não vou. Eu não sou criminoso. Eu vou tratar ele como ele merece, como ele precisa, ou como ele quer ser tratado. Você está entendendo? Então você tem que entender que a verdadeira prosperidade é ter o suficiente para você viver e abençoar, sem que a finança seja maior do que o teu casamento, sem que o dinheiro seja maior do que a tua vida, sem que o dinheiro seja maior do que o teu Deus. Quando esses 4 pilares, quando você tem o pilar de Deus, quando você tem o pilar da intimidade, você tem intimidade com a pessoa que você casou, quando você tem o pilar da cumplicidade e quando você é próspero, qualquer tragédia se afasta da tua casa. Mas aí se você me pedir para perguntar qual é o maior inimigo para que esses pilares não ocorram. Se você não assistiu as outras 2 lives, as outras 3 lives, eu falo sobre os padrões de comportamento feminino da mulher, os padrões de comportamento do homem, o que o homem quer, o que a mulher deseja, por que tem tanta gente sozinho, por que tem tanta gente burra, por que tem tanta gente ignorante, por que tem tanta gente traindo. Eu explico isso biblicamente e cientificamente. Não é minha opinião, é dados, fatos, estatísticas, fé. Tem fé também. Mas se você me perguntar qual é o inimigo que impede tudo isso de acontecer? E eu te falo. Eu vou usar como a Bíblia, mas você pode ir paciência. Chama-se o maior inimigo. O maior inimigo para tudo isso. Chama-se
Jugo desigual. Consegue entender? Jugo desigual. Ele é um termo bíblico que se aplica, a maioria dos crentes acha que jugo desigual é um crente casar com quem não é crente. Não é só isso não. Não é. Eu vou te mostrar aqui bem rapidamente. De repente você está vivendo em jugo desigual. Hoje eu recebi uma mulher que falou para mim, ela contou a vida dela e eu já vi na cara, isso é jugo desigual. Se não tratar o jugo desigual, não tem remédio. O que é de fato? Entenda uma coisa, o crente casar com não crente é um jugo desigual. Porém, e quando vem o porém, o verdadeiro perigo desse conceito vai muito mais profundo. Ele, talvez a maioria não veja, talvez você nunca ouviu isso na igreja. Mas, por exemplo, o jugo desigual na realidade é quando falta alinhamento entre duas pessoas, quando eles não são uma só carne. É jugo desigual. Quando Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, se não me falha a memória, 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Lá está escrito assim, não se põe em jugo desigual com descrentes. Ele não estava dando apenas sobre religião. Mas o que é então, pastor? Paulo estava falando de sabedoria prática para a vida inteira. Ei, você nunca vai conseguir ter esses 4 pilares do seu casamento se o teu casamento tiver jugo desigual. O jugo desigual é uma peça. Sabe o que é jugo desigual? O jugo desigual é uma peça de madeira que colocava antigamente entre 2 bois para eles arar a terra. Se o jugo fosse mais pesado para um lado e menos pesado para o outro, o boi não aguentava. Para que a terra fosse arada com harmonia, os 2 bois tinham que ter um jugo igualzinho. Eles tinham que estar no mesmo peso, puxar o mesmo arado. E no casamento, nos negócios, na amizade, não é diferente. Qualquer área da tua vida, se o jugo estiver desalinhado, ele é o maior inimigo e ele assume diferentes formas. Ele não aparece só como crente. Vou dar um exemplo. De repente, vocês dois são na mesma religião, mas o jugo do propósito é desigual. Ele tem um propósito, você tem outro. Você entendeu? E às vezes o seu propósito, de repente o propósito dele é ser pastor, você não quer ser. Às vezes o propósito dele, vocês são da mesma religião, o propósito dele é fazer missões, o seu não é. Já deu errado. Já deu errado. Vocês frequentam a mesma igreja. As suas vidas estão, mas a vida espiritual de vocês estão na direção oposta. Ele gosta de orar, você não gosta. Ele quer ler a Bíblia, você não gosta. Ele lê a Bíblia todo dia, você não lê. Jugo desigual. Consegue entender? O casamento começa a se tornar individual. Individual. E aí aquilo que Deus planejou começa a dar errado. Jugo financeiro, que eu acabei de falar. Onde tiver o seu tesouro, vai estar também o vosso coração. Mateus 6:21. A maneira como um casal lida com dinheiro revela seu valor. O cara quer ficar rico, a mulher não quer. O cara quer comprar uma BMW, a mulher quer um Porsche. Ou Land Rover. Já deu merda. É jugo desigual. Você está entendendo? Então tem tanta forma de jugo desigual. E o financeiro, eu falei aqui agora, é um dos piores. Um é gastador, o outro quer economizar. Um tem sonhos de fazer uma viagem, o outro não está nem aí. Um quer fazer trilha, o outro não quer. Um quer pular de paraquedas, o outro não quer. E isso vai acumulando. Ela também quer uma coisa, você não quer. E aí, essa diferença de mentalidade vai tornando uma fonte... Gente, isso não acontece da noite para o dia. Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Jugo emocional e intelectual. Vou dar um exemplo para você. Recentemente eu li uma matéria onde o cara era garçom. E ele trabalhou para bancar a mulher para ela se formar. Quando ela se formou, ela largou dele e casou com outro. Meu Deus, isso deu um problema na internet. Todo mundo queria matar essa mulher. Não, está longe de perfeição, Luzia. Está longe. Se você pensa buscar perfeição no casamento, você esquece, porque casamento nunca é perfeito. A Bíblia nos orienta a ter uma vida segundo o coração de Deus, uma vida que, para evitar de sofrer tanto, entende? Não é ser perfeito, perfeito não é. Eu vou dizer uma coisa para você. O jugo desigual intelectual. Por que ele acontece? Vou dar um exemplo.
Você vai fazer faculdade, a tua mulher não vai. Ou você vai e o teu marido não vai. Eu vou te cantar a pedra. Vai aumentar aí nos 90% a chance de um chifre, a chance de meter o pé na bunda, a chance de largar. E eu te provo por quê. É porque você é sem vergonha? Não. É porque quando você foi para a faculdade, você vai aprender coisas novas. E a gente tem um problema que eu chamo de obesidade mental. Quando você começa a ler livro demais, quando você começa a aprender demais, você fica louco para falar sobre aquilo. Quando você compra um carro, você não fica doido para contar, para mostrar, para falar. E aí você vai chegar em casa querendo conversar, querendo bater papo, querendo falar dos problemas. Ele não sabe nada. E aí você tenta de novo, não sabe nada, não fala nada. E aí lá na rua você acha alguém que vai falar a mesma língua que você, vai conversar com você, vai relacionar com você. E um casamento é o quê? Do que é feito um casamento? Você lembra, não? Para que você acha que serve esse casamento? Para que você acha que serve? O que é feito um casamento? Toque, presença e conversa. Sem conversa não há toque, sem toque não há presença. Sem presença não há toque. Entendeu? Aí a pessoa olha para o outro e fala, o que eu estou fazendo aqui? Às vezes você se acha que você é intelectual. Provérbios 18:15 diz o seguinte, lê aí. O coração dos que têm discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Aí não tem mais cumplicidade. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 18:15. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos do sábio saem à sua procura. O que significa isso? Quando eu sei alguma coisa, eu quero ir falar com alguém, eu quero conversar com alguém, eu quero encontrar com alguém. Por isso que eu vou te dizer uma coisa. Ah, pastor, e agora? Minha mulher está fazendo faculdade. Cara, te cuida. Aprenda também, dá um jeito, vai para a faculdade junto. Aprenda alguma coisa, leia livros, se interesse, porque senão vai dar B.O., você querendo ou não. Mas nós somos crentes. Existe chance de dar certo? Existe. Do mesmo jeito que a Bíblia não diz que rico não entra no céu, mas diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. É mais fácil uma pessoa inteligente, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que uma pessoa inteligente ficar casada com a burra, com o ignorante. Ponto. Caráter não tem a ver nada com isso, gente. Pelo amor de Deus. Para de achar que a pessoa só larga, só trai, só separa, porque não tem caráter. Essa é a desculpa mais esfarrapada que eu escuto todo dia. Ai, porque tem que ter caráter, tem que honrar. Meu Deus do céu. Meu povo padece por falta de conhecimento. Eu estou aqui te dando conhecimento. Pastor, então eu vou ter que largar? Não, você não vai ter que largar, você vai ter que caminhar junto. Provérbios 27, no verso 7, o coração do que tem discernimento. Provérbios 27, no verso 17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. Ei, Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Eu vou te contar o que eu fiz com a pastora. Ela fez faculdade, eu fui atrás, eu não queria nem fazer teologia. Ela queria. A pastora fez teologia, nós não era nem pastor. Você sabe por que ela foi fazer teologia? Porque nós tínhamos um filho doente e ela queria entender a parte espiritual disso. Aí ela começou a fazer uma faculdade de teologia. Ela começou, não fui eu não, foi ela. Mas aí eu percebi que falei, cara, eu tô ficando para trás, porque ela queria conversar. Ela queria falar sobre. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma faculdade de teologia. Para ter o que conversar com ela. Nós não era nem crente. Nós não era. Entendeu? E aí eu procurei. Por quê? Para a gente ter o que conversar. Ah, pastor, eu sou obrigado a fazer isso? Não, não é não. Faz se quiser. Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. O que significa isso? O julgo desigual nessa área manifesta quando o parceiro busca o crescimento pessoal e intelectual, o outro recusa evoluir. Não vai dar certo. Gente, o inteligente não vive perto do burro. O ignorante não fica perto do que não é, de quem não é. O intelectual não gosta de conversar com o ignorante. Simples assim.
Você consegue entender? E isso é julgo desigual. O marido fala de um assunto, a mulher... Ah, pastor, então quer dizer que se meu marido é pedreiro, eu tenho que entender de pedreiro? Cara, você não precisa ser especialista. Mas experimente falar sobre obras com ele. Quando você estiver conversando. Você sabe por que você não fala? Porque você só conversa sobre conta, você só conversa sobre dívida, sobre filho, sobre problema. Acontece que vai chegar uma hora no teu casamento, um casamento de 34 anos, o que eu vou falar? O que tem que eu já não conversei com a Lila? Fala pra mim. O que tem em 34 anos que eu já não tenha conversado? Me diga. Eu tenho que estar buscando o tempo todo. Aí eu leio livros, aí eu busco, aí... Ah, mas eu gosto de ler livros e a Lila gosta de ver série. Vamos assistir série junto. Vamos comentar sobre os livros junto. Uma hora eu estou da série, outra hora ela está nos livros. Você não precisa fazer igual. Julgo desigual não é ser igual. Julgo desigual é um fazer algo, o outro não fazer nada. Ou um faz uma coisa, o outro faz outra, e um ignora o outro. Um se acha melhor do que o outro. Isso é julgo desigual. Aí um vai se sentir sobrecarregado, um vai tentar compensar a falta de maturidade ou equilíbrio do outro, e vai levar ao esgotamento emocional. Aí não é Deus não, nem o capeta que separou não. Você sabe quem foi que separou? Tu que é ignorante. Julgo desigual na intimidade. Olha só, no sexo tem julgo desigual. O sexo é o termômetro de um casamento. Se você não acredita nisso, você não pode estar casado. Se você acha que é possível ter um casamento sem sexo, da mesma forma que ter casamento, sexo sem beijo, você não pode estar casado. Consegue entender? Deixa eu te falar uma coisa pra você. Ó, beijo, e é beijo de língua. Isso é ciência. Isso é ciência, isso não é Bíblia. Mas a Bíblia fala, cantares ali, ó, chupa peitinho, boca, beijo, sabor, frutas, saborar teu corpo. A Bíblia fala, cantares, tá aqui. Não precisa ter vergonha de falar, não. A Bíblia, ei, repete comigo aí. Repete comigo. Sensual não é pornográfico. Repete. Sensual, ser sensual não é ser pornográfico. O livro de Cantares não é pornográfico, ele é sensual, mas é feito para homem e mulher. Entende? Consegue entender? Você consegue entender? A mulher crente casar com outro que não é crente é julgo desigual? É claro que é, óbvio que é. Foi a primeira coisa que eu falei. É óbvio que é julgo desigual. Ah, pastor, tem como dar certo? Tem. Mas que é julgo desigual? É. Porque enquanto ele vai para o baile, ele vai para a festa, enquanto ele vai para a cachaça, você tem que ir para a igreja. E aí a luz se mistura com as trevas? Não, não se mistura, mas não estou chamando ele de treva e você de luz. Talvez tem crente que é mais treva do que quem não é crente. Tá? Vamos ser honestos aqui, vamos bater real. Eu não estou falando isso. Trevas e luz é a diferença um pelo outro. É que sempre quando um chega, o outro sai. Das duas, uma. Ou ele vai te ganhar para o mundo, ou você vai ganhar ele para a igreja. O mais forte prevalece. Consegue entender? Vamos voltar a falar do julgo desigual na intimidade e no sexo. Vamos falar. Eu gosto de beijar. A Lila não gosta. Julgo desigual. E se eu não beijar, o sexo é uma merda. Mas a Lila quer que seja bom, mas eu não beijou. Olha o julgo desigual aqui. O problema é que nós no julgo desigual é que a gente não conversa. Mas aí eu quero ter sexo. Mas a gente não conversa. Aí o parceiro pode ver o sexo como uma forma de descarregar a tensão. Ter uma visão pragmática como homem. Consegue entender? Gente, vocês estão batendo mais papo aqui na live do que eu, hein? Deixa eu ver o que é que vocês estão falando aqui, porque eu preciso saber, né? Vamos lá, ó. Entenda bem. Explicando corretamente aqui. Porque eu acho que não ficou clara a resposta aqui. Julgo desigual de religião. Julgo desigual de religião. Você tem uma fé e ele não tem. Como que isso vai dar certo? Só que, por outro lado, de repente os dois, é um católico e um cristão, e um evangélico. Ambos são cristãos. Católico é cristão, evangélico é cristão. Mas no domingo nós vamos aonde? Nós vamos na missa ou nós vamos no culto? Não, cada um, ela vai na missa dela e eu vou no culto. Isso não é casamento, colega. Desculpa aí, mas isso aí não é casamento, não.
Isso aí pode ser uma parceria, uma sociedade, um negócio. Casamento não é. Casamento é junto, caminhar no mesmo propósito. Entendeu? Ah, mas aí vem a tia Cotinha. Eu conheço um cara que ele é católico, eu casei com um católico e eu sou crente, e ele tem a vida dele e eu tenho a minha. Tia Cotinha. Isso não é regra. Na regra, tá ferrado. Nariz, cheguei na live agora. Thelma, calma, Antônio. Cara, às vezes eu me espero, às vezes fala, olha aí pra você ver. É que tem hora que alguém fala algo assim que pra mim é tão óbvio, mas é pra mim que é óbvio, pra você não é. Só que esse é o mal da gente. Quando alguém fala algo que é tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio, a gente vê que ele é tão burro, tão ignorante, é tão que dá vontade de abrir a cabeça da pessoa e botar lá. Mas é erro, isso é fraqueza minha. Eu não sou perfeito. Aí eu tenho que ter calma. Obrigado por você estar me lembrando. Porque quando eu leio isso,